aqui nós estávamos falando sobre o Evangelho, falando sobre a questão da tolerância, das igualdades, e eu parei, acho que aqui no tópico aqui, ó. Aquela reunião que os coríntios faziam nem podia ser considerado ceia do Senhor. 1 Coríntios 11, 20. Ao valorizarem as diferenças, eles não eram submissos ao Senhor, não tinham real consciência da sua presença e não usavam a experiência da reunião para recordar a morte de Cristo. Irmãos, o que esse tópico está falando? Muito sério isso. Santa Ceia do Senhor é momento de reflexão quanto à morte de Cristo e ressurreição. Não torne a Santa Ceia do Senhor mais um dia. É o dia. Amém? E o que Paulo enfatiza é que o povo em Coríntios já estava não valorizando esse ato, essa experiência. Então, nós devemos trazer à memória todo esse momento que Jesus passou, amém? Então, a gente tem que total entendimento, crianças, adolescentes e jovens e adultos, senhores e senhoras, que o ato da Santa Ceia é a celebração da ressurreição de Cristo, mas mais do que isso, é uma aliança. Quem nos dera poder toda vez fazer uma festa material, né, pastor? Com comes e bebes, uma festa aí, oh Jesus, quem pudesse. Mas nós fazemos aqui um procedimento de comer o pão e beber o cálice em memória. E que essa festa esteja dentro de você. Amém? Vamos continuar aqui. É de Deus. A atitude de Coríntios era reprovável. Havia uma espécie de esnobismo da parte de alguns que tornavam a refeição sem reparti-la, embriagando-se com bom vinho e que levavam comendo apressadamente na frente um dos outros e deixando os menos favorecidos com fome. É claro que ele está enfatizando aqui aquele momento, o momento ali que eles reuniam, levavam as bebidas, levavam a comida para celebrar a ceia. O que ele estava dizendo? Não tinham ordem, não tinham respeito uns pelos outros ali na Santa Ceia. Trazendo para os dias de hoje, nós não entendendo que a Santa Ceia não só é um momento de celebração, mas é um momento de arrependimento, um momento de respeito mútuo para com os nossos irmãos. O que Paulo estava dizendo? Estava dizendo que não havia respeito, um não esperava pelos outros. Talvez hoje a gente não está aqui participando de uma festa material, mas muitas das vezes nós estamos ceando sem ter um respeito mútuo pela diferença e pelos irmãos. É que a gente sempre fala sobre isso. Mas se você tem algo contra o irmão, peça perdão antes de tomar a Santa Ceia. Mas às vezes é pior. Às vezes a gente não tem nada, mas a gente não respeita a diferença do irmão. E Paulo está falando sobre isso. Que é um momento memorável. É um momento de festa. Aí ele diz aqui, continuando, que esnobavam da parte de alguns, não são todos, que tornavam a refeição sem repeti-la, embriagava-se com bom vinho, comendo apressadamente na frente dos outros, deixando os menos favorecidos com fome. Houve um tempo em que a igreja primitiva celebrava a ceia do Senhor em associação com a festa do ágape, a festa do amor. A comida e o vinho que os participantes levavam eram repartidos entre todos, mas os coríntios fugiam do padrão da festa e por isso desvirtuaram o caráter e o propósito da reunião. Não havia comunhão, alguns comiam antes, talvez os ricos, sem esperar os outros chegassem. Alguns tinham fome, provavelmente escravos, outros se embriagavam. Não havia a intenção de fazer uma reunião comum. As divisões, nesse caso, estavam baseadas nas
situações financeiras e na exposição social. Aqui o autor está descrevendo uma situação de Corinto. Trazendo para os dias de hoje, para o tempo da igreja, eu posso afirmar que nós estamos nos reunindo, muitas das vezes, com diferenças e com propósitos diferentes. Nós podemos ser diferentes, mas o propósito tem que ser igual. O caminho deve ser igual. O perdão deve ser igual. Então, hoje, trazendo para os dias de hoje, é uma igreja unida e tolerante com os irmãos e intolerante com o pecado. Intolerante com a indiferença. Nós não devemos ser indiferentes com o irmão, devemos ter compaixão com o irmão. E união. Amém, irmãos? Então nós estamos esquecendo o propósito da Santa Ceia, que é, além, tá, mutuamente estarmos em memória de Cristo, glória a Deus, mas é o momento de união, é o momento de confraternização harmoniosa, como a nossa irmã disse ali, paz, união, ajuntamento. Ivan, mas eu não tenho nada contra ninguém, mas nós estamos unidos de verdade? Nós estamos tendo compaixão com aquele que não está resistindo ao pecado? Gente, é só a gente ser imitadores de Cristo. Jesus não tolerava o pecado, mas ele tolerava o pecador. Olha a diferença. Eu não tolero o seu pecado, mas eu tolero você. Aceito você, respeito você, ajudo você. Esse é o Evangelho. Isso é Santa Ceia do Senhor. Continuando. Uma ordem do Senhor. Olha que coisa. Gente, essa parte aqui é magnífica. Porque eu recebi do Senhor. Essa expressão indica que Paulo teve uma revelação direta do Senhor acerca da Santa Ceia. Vamos esperar os irmãos ali concluir. Glória a Deus. Tá, gente, voltou gritando mais um pouquinho que está chovendo. Essa expressão indica que Paulo teve uma revelação direta do Senhor acerca da ceia, não tendo recebido instrução dos outros apóstolos. Lembrando, Paulo não era discípulo de Jesus direto, ele não estava lá. Então, aqui o autor está querendo dizer que ele teve uma revelação, ele não teve uma instrução de Jesus vivo e nem dos apóstolos. Aí está aqui, 1 Coríntios, provavelmente foi escrita antes dos evangelhos, que implica dizer que este texto é a primeira referência bíblica da instrução da Santa Ceia do Senhor. Que é aquela famosa instrução lá. Bebei de mim, não assentai à mesa indignamente. Nós vamos estar lendo aqui. O fundamento histórico do ato. Pode ler, minha irmã Ana Kelly. De maneira proeminente, dominar o ato. Espera aí, só um pouquinho. Então, gente, o ato da Santa Ceia, quando nós nos reunimos, o objeto central, lembrar, em memória da morte de Cristo. Pode continuar, amigo. E ele deve dominar, né? Além de ser o central. Continua, amigo. Há no texto uma descrição passo a passo das ações de Jesus ao celebrar com os discípulos na noite da traição, durante a comemoração da Páscoa, a primeira ceia. As palavras do Senhor dão um significado único ao ato. B. Pode ler também. É o simbolismo do pão. Num determinado momento da refeição pascual, Jesus tomou o pão, como faziam os chefes das famílias judaicas
antes de parti-lo para oferecê-lo aos discípulos, e deu graças. Da expressão tendo dado graças deriva a palavra Eucaristia, nome com o qual alguns ramos do cristianismo se referem à ceia do Senhor. Para os evangélicos é, sobretudo, uma lembrança de que a cerimônia deve ser precedida de ação de graças. Marca aí, ó. Marca aí nessa sobre uma cerimônia que deve ser precedida de ação de graças. O que é ação de graça, nosso irmão Washington? O que é ação de graça para você? Agradecimento. Certo. Mas vai mais além. O que é para você, Guilherme? Sabe que é ação de graça? Para mim é agradecer por tudo, né? Agradecer. Ao Senhor. O que é para você, Ana Kelly? Ação de graça? É a gente ser grato pelo que a gente é, pelo que a gente tem e pelo que o Senhor fez com a gente. Amém. Eu vou um pouco mais além. Ação de graça, gente. Vocês já repararam que tem uma palavra antes da graça? Ação. Atitude. Uma delas é ofertar. Ofertar na vida do irmão, ofertar na casa do Senhor, ofertar não só em dinheiro, ofertar a sua adoração, ofertar o seu gratidão. Eu sou grato. É tipo assim, se eu perguntar aqui, todo mundo vai dizer, você tem fé? Todo mundo vai dizer que sim. Sim? Sim ou não? Você tem fé? Sim ou não? Mas como é que eu provo que eu tenho fé? Através de? Através de? Não. Através de? Obras. Está lá em Tiago. Me fala da sua fé e eu te mostro as minhas obras, ó. Eu vou mostrando a fé através da obra. E como é que eu mostro gratidão a Deus? Alguém podia dar um exemplo? Irmã Renata. Como mostrar gratidão a Deus? É. Hoje nós temos que mudar esse conceito, gente. Eu sou grato a Deus, agradeci a Deus. Não, peraí. Tem que agradecer a Deus fazendo ação. Não, Tem um exemplo? Adoração. Oração. Mas vocês não acham isso pouco, não? Né? Obediência, está melhorando. Pô, quando eu levantei hoje, estava uma chuva, irmãos. Eu estava assim pensando comigo, Jesus, tem graça de mim, Jesus. Mas em gratidão, tudo que o Senhor tem feito para mim, eu vou levantar firme e forte e vou dar minha melhor aula. Entendeu o que é ação de graça? É você fazer uma coisa para Deus, gente. Jesus, eu sou grato a ti. Eu vou suportar aquele irmão que está falando de mim. Vou. Só porque eu quero te agradecer, Senhor. Só porque eu quero te agradecer. Senhor, não quero naquela igreja não gosto, mas eu vou porque eu sou grato ao Senhor. Senhor, eu não tenho nada para te ofertar, mas o meu amor, a minha vida eu vou te ofertar. Vocês entenderam o que é ação de graça, gente? Vai mudar o conceito de vocês aí um pouquinho? E sabe o que é interessante? Não é só dinheiro, mas fala para Deus. Senhor, eu queria tanto te ofertar um valor que significasse para mim, mas eu não tenho. Senhor, eu vou ofertar tudo que eu tenho. Eu vou ofertar o meu corpo, minha adoração, meu louvor, minha ação, minha igreja. Eu vou ajudar na igreja, sim. Eu vou ofertar lá lavar o banheiro, então eu vou lavar. Eu vou ofertar, então, a minha presença, Senhor. Eu só consigo ir lá, Senhor. Eu vou ofertar. Senhor, eu vou ofertar minha palavra. Vou falar para aquele irmão ali o quanto Deus ama ele. Eu vou lá ofertar isso ao Senhor. Entendeu? Agora, pode falar, pastor. O pastor vai falar um pouquinho da oferta. Interessante que você pega a ceia, né, do Senhor, que Jesus faz ali, ele faz de uma forma muito bacana, parecido ali com o que acontece em Êxodo capítulo 24. Deus deu a determinação para Moisés para fazer que seria uma ceia, mas na realidade ali ele faz uma
uma adoração a Deus. Você lê Mateus 24, a partir do versículo 6, ele diz assim, ó, Moisés pegou metade do sangue e pôs em bacias, e outra metade se aspergiu sobre o altar. Depois pegou o livro da aliança e leu para o povo. E eles o disseram: tudo que o Senhor falou, nós faremos e obedeceremos. Então Moisés pegou aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança, que o Senhor fez com vocês de acordo com todas essas palavras. Moisés, Arão, Nadab e Abiú e 70 dos anciões de Israel subiram o monte e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia como uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Deus não estendeu a mão contra os escolhidos de Israel. Eles viram Deus e comeram e beberam. Aqui, ele faz a Deus como se fosse uma ceia, um sacerdócio, uma consagração. E como você está falando aí, a ceia do Senhor hoje, ela é um sacrifício de você, né, para Deus, com a sua fé. E quando nós entendemos isso, queridos, nós entendemos o seguinte. Vamos lá que eu digo que eu vivo batendo nessa tecla com vocês. Vamos lá que eu falo que eu amo o Ivan. E falo para todos vocês aqui que eu amo o Ivan. E eu consigo convencer até vocês que eu amo o Ivan. Mas as minhas atitudes com o Ivan É que vão dizer. é que vão dizer. Um amor sem atitude, um amor sem ação, não é amor, é palavra. E gratidão a Deus sem ação vai ficar só na palavra. Eu vou dar um testemunho para vocês. Eu, há uns 14 anos atrás, eu comecei a fazer um propósito com Deus quando eu queria ganhar. Eu tenho que comentei isso com vocês aqui. Começou a dizimar aquilo Eu que o senhor comecei a queria. dizimar em cima do salário que eu queria ter. Eu não tinha condições de dizimar aquele valor. Eu comecei a me apertar a dizimar em cima do salário que eu queria ter. Hoje, eu estou ganhando acima do salário que eu queria ter. Deus faz. E eu vou começar a lançar o desafio, né? Vou começar a lançar um novo desafio ao Senhor e um dízimo maior. Por quê? Quando eu oferto ao Senhor, não é que eu constranjo o Senhor. Eu alcanço Ele com a minha fé. Entende? A verdade está havendo uma ação de gratidão. Não é uma barganha. É o Senhor, eu preciso disso. Eu vou ofertar ao Senhor em cima daquilo que eu preciso. Muito interessante. Aí vem na nossa mente assim, né? Poxa, tem uma instrução tão importante, precisava de toda a igreja ter esse conhecimento. Eu tenho pedido o seguinte, eu não vou conseguir colocar toda a igreja aqui, mas nós podemos levar isso para o restante. Nós podemos ensinar isso ao restante. Né, irmão Austin? Nós podemos, de boca a boca, instruindo. Gente, uma instrução. Eu te garanto, gente, que a gente falar com metade das outras pessoas que vêm aqui, elas não sabem, elas não vão entender. Elas vão responder igual a gente respondeu. Não, dou graças a Deus, eu agradeço a Deus. Claro, você tem que agradecer, mas tem que agradecer com as suas atitudes. Eles vão, mas eu não tenho dinheiro. Ninguém está falando em dinheiro. Por favor, irmão, não me entende mal. Também, mas Não é o principal. Ah, mas eu não tenho. Se você abrir mão daquele que come você, você está dizendo, Deus, eu preciso de prioridade. É verdade. Então, gente, essa instrução de hoje marca a gente aqui. Aonde nós vamos ter gratidão ao Senhor através das ações, né? Que vão nos testemunhar o Evangelho em nós e que faz toda a diferença. Quando, eu não estou querendo bater a perna no dízimo da financeira, mas quando você vai lá em Gênesis, quando Abraão ele vence lá o rei de Sodoma, e ele pega todos os despojos que ele tem e devolve para o rei de Sodoma e fala assim, eu não quero o seu dinheiro, não quero os seus bens, porque senão vão falar que eu enriqueci dos seus bens. E ele vai e ele faz um dízimo, ou seja, ele dá o dízimo dele para o rei de Salém, que é o Melquisedeque. E aí o rei de Salém abençoa ele. E através daquela bênção, a prosperidade de Abraão, ela só somou com aquilo que Deus já havia falado. Né? O pastor quis dizer com isso. O dízimo é uma fidelidade a Deus em cima da prosperidade que Ele quer te dar ou está te dando. Entende? E aí tem pessoas que falam assim, eu vou pagar minhas contas e depois dízimo. Não. É você tirar seu dízimo porque Deus vai pagar suas contas. É verdade. Oi? É primícia. Fala primícia. Não é fácil.
Ninguém disse que seria. Não. Mas é um ato de fé. É uma ação de fé. É uma obra de fé. Porque, na realidade, Deus não precisa do nosso dinheiro. Não. Eu provo isso aqui na terra do Manuel. Né? Deus vai levantar patrocinadores, ajudadores aqui, que nem são daqui, nem são da região aqui. Pastor, Deus mandou te dar isso aqui. Pastor, então Deus não precisa do nosso dinheiro. Isso foi um testemunho forte de um mês, Deus ele montou todos os recursos, sobrou os recursos. Né? Então, a gente tem que aprender que o dízimo, ele serve para nós. Não é para Deus, é para nós. Não é para a igreja, é para nós. Amém? É verdade. Bom, todos aí entendidos? Bacana, né? Ter esse entendimento. Vamos lá. Quando disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, Jesus atribuiu o pão, o simbolismo do seu corpo, a sua vida em carne. Foi oferecida a todos que creem nele. Por nós sofreu, por nós morreu. Ele pagou com a própria vida o preço para que nos tornássemos livres. Fazei isto em memória de mim. É o mesmo que continuar fazendo isto. Diferentemente da Páscoa, que lembra um evento, a ceia lembra uma Páscoa. O culto em que lembra de Jesus significa mais do que recordar uma morte lamentável. Aí marca aí na sua Bíblia aí, na sua revista. É a recordação de uma morte que propicia vida. É lembrar que a morte de Cristo propiciou a nossa liberdade e vida. Amém? Quem mais tem revista aí? Posso ler? Lê aí, você. Juan, lê aí. O simbolismo do cálice. Imediatamente após a refeição, depois de haver cessado, Jesus tomou o cálice e com suas palavras deu significado ao ato. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. O cálice simboliza o sangue derramado no Calvário, mediante o qual ficou estabelecida uma nova aliança. Êxodo 24, 6 a 8. O estabelecimento da antiga aliança, Jeremias 31. A promessa da nova aliança, essa nova aliança propicia o perdão dos pecados e abre o caminho para a atividade do Espírito Santo no coração do crente. Bênção de Deus. Aqui acho que ninguém tem dúvida, né? A gente já sempre vem falando dessa nova aliança e da questão, é interessante que o autor coloca aí, que essa nova aliança propiciou o caminho do Espírito Santo, da atividade do Espírito Santo no nosso coração. Se você for olhar lá, o Espírito Santo só veio depois da morte de Cristo. Continua, irmão. Tão frequentemente. A comunhão. Não há peio parecido. E todas as vezes que fazemos, damos testemunho da obra redentora de Cristo com a expectativa de sua volta. 1 Coríntios 11, 26. Glória a Deus. Olha que interessante, gente. É outra coisa também que nós precisamos nos policiar. Nós devemos estar sempre na expectativa da volta do Senhor. Ah, Ivan, mas eu desde pequeno, né? Eu desde pequeno ouço que Deus vai voltar, mas Deus já voltou para um bocado de gente. Muita gente já morreu. As pessoas que morreram só vão abrir os olhos diante do Pai. Então, nós precisamos estar todos os dias, gente, com a expectativa. Jesus está voltando. Jesus volta. Está chegando. E quando a gente vive nessa expectativa, é mostrando para o Senhor que a gente tem o desejo de estar com Ele, né? Então, eu marquei aí, ó, quem quiser marcar aí, dando testemunho da obra redentora com a expectativa da sua volta. Vamos lá. 3. O modo de cumprir o memorial. Paulo fala um pouco sobre isso. Pode continuar, Juana. Mais alto um pouquinho. Paulo mostra que esse memorial deve ser celebrado de maneira não fazer vidas sérias risos da parte do Senhor. A preparação para participar. 1 Coríntios 11, 27. Eu por mim marca esse tópico todinho aí. Lê aí, filho. Tá bem alto.
Quem participa da celebração indignamente é o réu do corpo e do sangue do Senhor. Isso se torna culpado de derramar sangue de Cristo, como se colocasse a si mesmo do lado dos que foram culpados pela purificação de Cristo. Posso fazer uma adendo aqui, ó? Pode fazer, pastor. Uma forma muito errada que muitas igrejas neopentecostais. O que é uma igreja neopentecostal, pastor? É uma igreja que é fundada por uma pessoa que às vezes não tem a profundidade do conhecimento bíblico, mas tem um chamado, ou acha que tem um chamado pastoral. E aí o que ele faz? Ele cria uma igreja com uma doutrina segundo o entendimento dele. Então muitas igrejas neopentecostais acham que você não pode tomar a ceia se você estiver pecando, que você não pode tomar a ceia se você estiver errado, que você não pode tomar a ceia se você estiver... Eles criam um monte de leis e normas para você não tomar a ceia. E não é isso que Paulo está dizendo aqui em 1 Coríntios. Né? Ele está dizendo assim, olha, examine o homem a si mesmo. O que ele está dizendo? Quando você for tomar a ceia, tem um tempo para você com Deus. Né? Aí depois ele fala o quê? E tome a ceia. E participe dos elementos. Quando ele fala para você examinar você mesmo, ele está dizendo o seguinte, olha, há algum pecado em você? Há algo errado em você? Então se prostre agora diante de mim, peça o perdão e ceie. Porque quando você ceia, você está falando para você mesmo, ó, estou renovando a aliança com o Senhor. Aí quando você impede a pessoa de ser, sabe o que você está dizendo? Para a pessoa, você não pode ter aliança com o Senhor. E eu já vi fatos, relatos de pessoas que foram curadas de enfermidades ao tomar a ceia. Então é muito importante que você, mesmo se achando, porque Pedro e João falam lá, né? Não foi João que fala. Aquele que disse que não tem pecado para Deus mentiroso. Porque todos nós somos pecadores e queremos perdão de Deus. Mas se pecarmos, não é advogado, né? Diante do Pai, Jesus, o justo. Então o que ele está dizendo para você é o seguinte, para mim. Você cometeu um pecado, você está andando em pecado, no dia que você ceiar, prostre diante do Senhor, renove a aliança com Ele, volte-se para Ele, se acerte com Ele, faça essa aliança e siga sem pecar. É isso que ele está dizendo. E deixa o pecado. Deixa o pecado, e deixa o pecado. Se você continuar pecando, você vai ceiar, mas você vai pecar. Aí, se você continuar pecando, ele fala assim, você é réu. Entendeu? O sangue de Cristo tem duas vertentes. Ele pode ser a sua libertação, a sua cura, a sua transformação, mas ao mesmo tempo ele pode ser aquele que vai te julgar, vai te condenar. Pode ser a sua condenação. Você provocou o derramamento dele. Exatamente. Se você tomar a ceia indignamente, o que é indignamente? Você não se arrependeu. Você sabe que você vai continuar pecando. Você não está com o coração quebrantado. Você não derramou seu coração diante do Senhor. Você sabe que amanhã você vai cometer o mesmo erro. Você não quer largar o pecado. Isso é tomar indignamente. Aí sim. Aí você tem um peso do sangue de Cristo sobre a tua vida e vai dar ruim. Entende? É isso que está escrito aqui em 1 Coríntios. Bem, obrigado pela oportunidade. Bom, o pastor já deu aí Aí agora nós vamos falar sobre essa parte aí, ó. Para escapar dessa culpa, é necessário... Olha, gente, ó, agora presta atenção aí, que vai falar muito do que o pastor falou ali. Para escapar dessa culpa, é necessário que o homem examine-se, pois, o homem a si mesmo. Antes de participar, realize o ato do exame. Arrependa-se e confesse seus pecados, a fim de se tornar digno de participar. E assim coma de si no corpo, o que pode significar dar a devida importância. Deixa eu ver se eu falei certo aqui. O que pode significar dar a devida importância à igreja como o corpo de Cristo. Ou reconhecer a presença real do Senhor ressurreto no meio do corpo de Deus reunido no culto. Então, só aí, enfatizando aí a parte que o nosso pastor falou. Nosso irmão Washington, pode ler aí, B. Consequências de não participar como convém. Não fica impune quem participa indignamente da ceia. Quem assim age fica exposto a atrair para si a punição do Senhor, na medida apropriada ao seu ato. Não indica a perda da salvação. Sofre as consequências do seu pecado
fraqueza física, doença e morte. Aí, ó, marca aí na sua revista. Bem provável, tá? Tipo, 100%. Você vai ficar fraco fisicamente, você vai adoecer e você vai morrer. Principalmente espiritualmente. Que é ceiar indignamente sem arrependimento do pecado. E eu vou te falar, não precisa nem ceiar, não. Você já pecando, você está caminhando para isso. Então, por isso que o apóstolo Paulo, que dentro, muita da gente, não estou falando do mundo, não. Estou falando justamente dentro da igreja. Aí, por isso que ele relata que fala, por isso que existe muito fracos e doentes. E muitos que dormem. É a brecha do pecado. Você vai adoecendo, você vai enfraquecendo. Tem pessoas que acham assim, porque eu não sou casado, eu não posso ceiar. Porque eu estou morando com uma pessoa, não casei com essa pessoa, eu não posso ceiar. Eu não estou dizimando, eu não posso ceiar. Hoje eu briguei com meu esposo ou com a minha esposa, eu não posso ceiar. O que você vai fazer? Você aconselha com sua esposa e seu esposo. Se arrependa, Se ceia. arrependa. Faça um desafio com o Senhor, contigo mesmo. Eu vou começar a dizimar. Faz um desafio com o Senhor. Eu vou me casar. E ceia. Porque quanto mais você se afasta da aliança de Deus, maior é a legalidade que você está tocando na sua vida. Cria propósito no seu coração. Senhor, eu vou cear, mas eu quero casar. Senhor, eu vou cear, mas eu vou dizimar, eu vou apertar, eu vou me reconciliar, eu vou perdoar. Cria essa doutrina dentro de você. Cria essa realidade dentro de você. Porque se você não ceia, simplesmente você está se afastando da legalidade de Deus te guardar, te proteger e da aliança que Ele tem contigo. É verdade. Amém? Amém. Pode continuar, irmão Austin. Aquele que julga a si mesmo, Antes de participar da comunhão, não sofre o julgamento de Deus. 1 Coríntios capítulo 11, 31. Se, entretanto, deixamos ser julgados por ele, somos disciplinados. As desgraças que sofremos em consequência de uma participação indevida da ceia são sinais da correção de Deus. Hebreus 12, do 4 ao 11. Ele a aplica a fim de evitar o julgamento mais severo, como o que sofrem os incrédulos. vamos abrir aí. Abre aí para mim, você, qual é o seu nome? Vitor, abre aí para mim Hebreus capítulo 12. Vamos ler Hebreus capítulo 12, do versículo 4 ao 11. Hebreus subiu da minha Bíblia. Depois de Timóteo, Filemon aí. Depois de Timóteo, Filemon. Hebreus 12. 4 ao 11. 12. 4 ao 11, olha lá. As provações revelam o amor paternal de Deus para com seus filhos. Olha aí, gente, muita atenção nessa referência aí. Olha o que a carta aos Hebreus diz. Pode ler, meu irmão. As provas revelam o amor do Pai. Ora, na guerra contra o pecado, ainda não tendes resíduos até o extremo de derramar o próprio Isso, sangue. resistido até o sangue. 3, 5. E estáis aqui esquecidos da palavra de encorajamento que ele vos dirige como a filhos. Meus filhos, não despreze a disciplina do Senhor, nem desanimes quando por ele sois repreendidos. Por ele já é reprovado. 6. Pois o Senhor disciplina a quem ama e educa todo aquele a quem recebe como filho. Suportais as dificuldades, aceitando-se como disciplina. Deus vos trata como filhos. Ora, qual o filho
que não passa pela correção de seus pais. Segura até aí. Aqui está sendo muito claro que nós devemos perseverar. E qual é o pai que não corrige o filho? Gente, o pai precisa corrigir o filho. Isso inclui tanto aqui no físico como no espiritual. 8. Mas se estáis sem orientação, da qual todos têm tornado participantes, então não sois filhos legítimos, mas bastardos. Além do mais, tínhamos nossos pais humanos que nos educavam, e nós respeitávamos quando mais devemos. Toda obediência ao Pai dos Espíritos, para então vivermos. Por enquanto, nossos pais nos disciplinavam por um espaço curto de tempo, forma que melhor lhes parecia. Deus, entretanto, nos corrigia para o nosso bem maior, a fim de que possamos participar plenamente da sua santidade. Toda correção de fato, no momento em que ocorre, não nos parece ser motivo de contentamento, mas de frustração. Mais tarde, no entanto, produz frutos de justiça e paz para todos aqueles que por ela foram disciplinados. Glória a Deus. Todo mundo entendeu aí? Gente, olha que lindo esse aqui, ó, o 11. Toda disciplina com efeito no momento não parece motivo de alegria. É aquele momento que você recebe a disciplina e quer chutar o balde. Mas olha lá. Não parece motivo de alegria, mas de tristeza. Entretanto, produz frutos pacíficos aos que têm sido por elas exercidos. Fruto de justiça. Então, toda a disciplina do Pai, toda a disciplina do Senhor vai trazer fruto. Fala. Se você não aceita a disciplina do pai, você não é filho, você é um bastardo. Aí você é bastardo, você não é. Porque você tem que aceitar. Fortíssimo. Precisamos aceitar a disciplina. Não, e às vezes a gente tem um problema, a gente acha que vai descer um anjo e vai dar disciplina. Mas ele não entendeu que o seu superior, o seu líder, às vezes vai estar te disciplinando de alguma forma, trazendo a palavra. Você tem que entender que isso é do Senhor. Você tem que entender que ou na pregação, ou na próprio pastor, ou o próprio líder, leitura da palavra, está te disciplinando. Tá? Então, essa disciplina, essa orientação, convém para os filhos que aceitem. Os filhos que não aceitam, dá ruim. Amém? Todo mundo entendido aí? Amém. Então fala, é riquíssimo. É bom demais. É bom, é maravilhoso. Ah, se 100 pessoas aqui aprendendo. Bom, a gente já leu aquele que julga, né? Já, acho que ele leu aquele que julga. Aí a gente leu Hebreus 12:4, agora número 4. Reunidos e unidos é melhor. Olha aí o que a gente falou lá sobre a união. Paulo conclui a exortação dando a entender que a ceia do Senhor, em sua essência, consiste na comunhão que desfrutamos com Cristo e uns com os outros. Isso requer participação de todos os crentes da comunidade local. A medida prática a tomar, esperar uns pelos outros. A finalidade dessa celebração não é satisfazer a necessidade do corpo em alimentos. Deve-se matar a fome em casa, para evitar os erros que os coríntios cometiam, consequentemente, de juízo de Deus. Os valores espirituais desse encontro superam em muitos benefícios materiais. Então, a reunião na casa do Senhor, em sociedade, em união, para adorar o Senhor e celebrar a ceia do Senhor, e celebrar um culto ao Senhor, traz muitos benefícios. São inúmeros. Está aqui. Ó. Amém? Como você via, Coríntios para hoje, como você via a ceia do Senhor antes do estudo dessa lição? Como é que você via? Voando. Do mesmo jeito que agora? Às vezes sim.
Aí eu vi que agora a gente tem que mudar certas coisas, né? Certas atitudes, né? Certos pensamentos também, né? Tá com uma visão Porque- diferente. Exato. Nossa irmã Renata, mudou alguma coisa na visão da ceia? Agora, eu acho que sim. Antes antes não tinha tanta importância. Agora eu acho que como é que eu vou dizer? É, a importância está sendo maior. Depois que eu entendi o significado, realmente, acho que Amém. leva mais a sério. Nossa irmã Ana Kelly, o que foi confirmado e o que mudou com esse estudo para você? Sobre a questão da graça, Santa Ceia, reunião. Assim, quando eu falo em relação à ceia do Senhor, lá naquele tempo que Paulo exortou o povo ele estava muito preocupado em realmente fazer a refeição. Eles, né, não tinham Mais do que a celebração. não tinham essa reverência do que era celebrar o Senhor, né? E hoje, se a gente trouxer isso para agora, a gente tem que compreender que o celebrar a ceia do Senhor não é assim, você simplesmente preocupado em vir da sua casa bem bonito, bem arrumado para tomar a ceia. Faz parte, faz parte. Mas mais do que isso, mais do que a gente estar adornado fisicamente, a gente tem que estar também preparado espiritualmente para sentar à mesa do Senhor. Tem que estar com o nosso coração limpo, com o nosso coração puro. Se a gente tiver algo que precisa ser ajustado pelo meio do caminho, já ir pedindo para que o Senhor venha estar tratando, venha estar ajustando, porque a importância da ceia do Senhor, se a gente tivesse noção do como isso é importante, as pessoas elas sairiam daqui muito mais curadas, muito mais tratadas, do que muitas das vezes a pessoa só vem, né, se preocupa em estar alinhada, arrumadinho, vem, senta, toma a ceia e vira as costas e sai do mesmo jeito que entrou. Tipo, como acaba fazendo verdadeiramente um ritual, sendo que isso não é um ritual, isso é uma celebração. Amém. Mas você concorda que talvez falta instrução? Muitas das vezes falta, né? Eu até colocaria parte instrução e parte é porque o pessoal não quer fazer mesmo. Eu acho que o pecado maior comete quem tem instrução e não faz. Mas muita gente não tem instrução. Pode falar. O que eu vejo, Ivan, é que infelizmente as pessoas eles receberam um Cristo ou foi passado para as pessoas um Cristo muito superficial. Deus não deixou de ser Deus. Cristo veio para ser aliança. Deus ainda é um Deus de rituais. Sim. É um Deus poderoso, criador de todas as coisas. A gente acha que a graça ela é mais amena, ou seja, ela é mais fácil que a lei. Não. A graça ela é muito pior, muito pior que a lei. Por que, pastor, está dizendo isso? Eu, quando estava na lei, se eu cometi um pecado, eu vinha até o Ivan, meu sacerdote, falava, Ivan, eu pequei com mentira, pequei com adultério, pequei matei. Aí o Ivan, baseado na lei, né? Está lá no livro de Levítico, Deuteronômio, ele viu que estava lá na lei lá, eu tinha que pagar, e aí ele falou, você traz para mim um carneiro, traz um cabrito, traz tantas pombas, e aí eu ia com o Ivan até o tabernáculo, e ali, próximo ao Ivan, eu segurava a oferta, e o Ivan sacrificava aquilo, às vezes jogava o sangue, aspergia o sangue daquele sobre mim, ou eu colocava a mão sobre a cabeça daquele animal, e a partir daquele momento os meus pecados eram transferidos daquele animal. E aí, pronto. Ali eu estava perdoado, ali não tinha mais problema sobre a minha cabeça. Mesmo que o seu coração tivesse. Mesmo que o coração não tivesse perdoado. Eu estava cumprindo a lei. Uhum. Mesmo que o coração não tivesse aquebrantado, eu estava cumprindo a lei. A lei determinava a coisa que eu estava cumprindo a lei. E ali não havia mais imputação de pecado sobre a minha vida. Não havia mais o peso do pecado sobre a minha vida. Rapaz, na graça não. A graça é pior. Porque a graça, se o teu coração não estiver em sacrifício, não há perdão. Não há remissão dos pecados. Entende? Quando eu coloquei umas vezes aqui para a liderança o jejum de emoções, é isso. É você sacrificar o seu coração ao Senhor. É você falar, Senhor, eu verdadeiramente estou arrependido. E aí tem alguns crentes
que não tem noção do que está falando, fala assim, mas Deus conhece o meu coração. Verdadeiramente, Deus conhece o teu coração. E aí isso é muito perigoso quando você fala assim, quem vai me julgar é Deus. Deus conhece o meu Aí, se ele coração. conhece, ele vai ver muita coisa que era melhor não tivesse vendo. Porque quando você fala isso, você está dando a legalidade a Deus de julgar o seu pecado no coração que você não se arrependeu. Olha a consequência disso. Que é muito pior do que Que é muito pior do que a lei. Então, a graça, ela pesa sobre nós de uma forma muito maior. Porém, existe um advogado. Porém, existe um consolador. Como ele fala no Evangelho de João, ele é consolador, mas também ele convence o homem do pecado. Quando ele te convenceu do pecado, não retruca não, vai lá e se arrepende. Porque ele mesmo que é o consolador, ele mesmo que ele vai diante do Pai e fala assim, ele não se arrependeu. Ele continua pecado. E aí vem a pancada. Você vê muitos crentes aí, assíduos na igreja, crentes que até são dizimistas, até fazem oração, até têm funções na igreja, mas uma vida completamente destruída. Mas por quê? Porque está no vídeo de pecado. Está no santo do santo, que nem a nave nenhum, cheio de pecado. Tá oferecendo sacrifício sujo, sacrifício imundo ao Senhor. Não está diferente de nada nenhum. Né? Então isso é muito perigoso. Amém. Bom, irmãos, há alguma dúvida ainda em algum aspecto do que a gente estudou hoje aqui? Sobre a graça, sobre a ceia? Uma dúvida? Nós já vamos encerrar, passou um pouquinho, mas é porque nós estudamos dois temas bem importantes, né? Um mais histórico e um, eu acho que primordial. E eu queria pedir, né, muito, cada irmão e irmã que está aqui hoje presente, leve essa instrução para outros irmãos. Pega a sua revista que você tem aí, né? Seja um multiplicador, né? Um irmão que talvez não teve acesso a essa instrução, acha que é a memória de mim, mas não tem nenhuma noção, talvez, precisa de instrução. Leve isso adiante, amém? Conclusão: como a igreja deveria se comportar no culto e na ceia do Senhor são os pontos principais do estudo dessa lição. Quanto ao uso do véu no culto, observamos que não é mandamento. Paulo discute o assunto do ponto de vista de uma conversão da sociedade de Corinto. A lição para nós está em compreender que há cercas de convenções sociais que até convém aceitarmos, outras não. Mas não esquecemos que o princípio que está explícito no uso de tal peça do vestuário é a submissão da mulher ao homem. Quer dizer, não é o véu que vai determinar a submissão. O que determina é a ordem e a submissão, né, dentro do seu lar. Quanto à ceia, devemos cuidar para não participarmos dela rotineiramente. Uma coisa como rotina, normal. Não faça isso. Reflita, meus irmãos. Sem refletir sobre o verdadeiro valor e significado do ato. Assim, não incorremos nos mesmos erros de Coríntios e não seremos alvo do juízo do Senhor. Bom, eu agradeço aí, foi bênção. Vamos estar encerrando. Vou colocar de pé, por favor. Se alguém tiver uma dúvida, pode me procurar. Se eu souber responder, eu respondo. Se eu não souber, eu vou estudar. Mas é até mais profundo. Mas ali deu uma resumida boa sobre a Santa Ceia, que era o objeto principal. Amém? Bênção de Deus. Pedir ao nosso pastor que possa estar orando para encerrar em nome de Jesus. Senhor, somos gratos pelo dom da vida. Somos gratos, amado, pela oportunidade de aprendermos de Ti. Graças pelo Teu Espírito Santo que nos mostra essa realidade. A palavra diz que ninguém possa confessar Jesus Cristo, se não seja através do Teu Espírito. Somos gratos, amado, pelo nosso irmão Ivan, e com muito cuidado, muito zelo, muito amor, Senhor, muito temor, tem nos preparado essas aulas maravilhosas, onde podemos alimentar, Pai amado, o nosso corpo espiritual. Somos gratos, Pai amado, por cada irmão, cada família que é representada, Senhor, por esse dia que chama hoje, o presente que tem nos dado. Somos gratos, Pai amado, porque hoje à noite estaremos ceando contigo, sentando à mesa contigo.
Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Só temos a agradecer hoje por tudo aquilo que o Senhor fez, por aquilo que o Senhor está fazendo, por aquilo que o Senhor fará nas nossas vidas. Nós sabemos que se tudo que o Senhor fazer, ele é bom, ele é perfeito e agradável para nós. Pai, colocamos nossas vidas em tuas mãos, à tua mercê. Faça-nos segundo a tua vontade. Inicia em nós, Pai amado, o teu querer. Cumpra em nós, Pai amado, as realizações dos teus sonhos, dos teus projetos. E nos leva agora para nossos lares, Pai. Faz da função, da tua graça, do teu amor. Ao chegar nos nossos lares, que possamos, Pai amado, manifestar o que nós estamos recebendo aqui. Possamos, Pai amado, ministrar, não somente nos nossos lares, mas principalmente nas nossas ações, nas nossas atitudes, aquilo que nós temos aprendido aqui, e também o seu amor, Pai. E que o Senhor, Pai, em tudo e a todo tempo, possa abrir nosso entendimento, possa nos dar compreensão da Tua palavra, nos dar relacionamento contigo, que isso também vem do Senhor, para que possamos verdadeiramente sermos chamados de filhos e não bastardos. É verdade. Filhos amados, filhos queridos, Pai amado. E não somente filhos bastardos que somente ouvem e não obedecem. Nós possamos te obedecer, Senhor. Pedimos isso ao Senhor também, porque isso também vem de Ti. Eu oro, Pai amado, eu te agradeço. Faço isso na tua presença, meu amado, meu querido, meu amigo, em nome de Jesus. E que a graça do Senhor, o amor de Jesus Cristo e as duas consolações do Espírito Santo de Deus seja com você, meu amado e minha amada, filhos de Deus, e também dessa forma não sou hoje, para todos sempre, que a igreja possa dizer. Amém.